Você teve problemas com alongamento de unhas e agora tá com medo de voltar a usar? Olá, seja muito bem-vinda ao Descomplicando com a Nani. Aqui eu ensino mulheres a fazerem o seu próprio alongamento de unhas de um jeito fácil e manter as suas unhas sempre lindas. Mas me diga uma coisa, o que é que faz uma pessoa ter medo de colocar alongamento de unhas? O que poderia acontecer para levar a pessoa a uma situação dessa? Eu posso te falar, sofrer dores, danificar as unhas naturais, ou as unhas acrílicas ficarem grossas a ponto até de parecerem unhas doentes. Eu tenho casos de mulheres que já me contaram algumas situações assim. Eu tenho até foto delas. Inclusive, sabe quem sofreu um trauma em relação a isso? Eu tenho uma história para te contar que se eu não soubesse outra técnica para fazer alongamento de unha, eu nunca mais ia querer colocar. E hoje eu não estaria com as minhas unhas tão lindas. Então, esse caso aqui que eu vou te mostrar agora, o que aconteceu? A moça me ligou, desesperada, chateada, porque ela ia fazer uma viagem. E aí ela falou assim, quer saber? Eu vou colocar alongamento de unhas, porque assim vai ficar mais bonito na viagem, vai durar mais, né? E aí o que aconteceu? Ela não gostou. E ela mandou até o vídeo pra mim, dizendo que as unhas ficaram grossas e ela se arrependeu de ter colocado. Se ela tivesse deixado as unhas dela naturais, né, ela estaria mais satisfeita. Só que ela achou que com o alongamento ia ficar muito mais bonita, ia ficar muito melhor para a viagem dela. Como não foi o que aconteceu, o que teria sido bom para ela, uma vez que ela já estava muito próxima da hora da viagem e ela queria retirar aquela unha, queria voltar a ficar com a unha dela natural. Teria sido muito bom se ela soubesse lidar com essa questão de retirada de unha acrílica, porque daí ela já ia resolver o problema na hora. Ia viajar tranquila e ficaria tudo resolvido. Tem esse outro caso dessa foto. Olha só, a moça pensou que alongamento de unhas fosse exatamente assim. E ela estava contente usando aquelas unhas para lá e para cá, indo para todo lugar, achando que estava bonita. E infelizmente, quando a pessoa que atendia ela foi embora, né? Acabou fazendo uma viagem para longe e ela acabou procurando a gente aqui, né, no nosso salão na época, e a gente colocou o alongamento nela. Olha só a diferença. Ela não acreditava. E ela falou, puxa, se eu soubesse como funciona o alongamento de unhas, eu jamais teria andado com a unha assim. Mas o bom é que depois ela acabou fazendo o curso e hoje ela mesma cuida das unhas dela. Ela acha que é mais econômico e ela tem isso também como uma terapia, o que é uma grande verdade, porque pra mim é uma terapia. Eu amo, eu me distraio quando eu tô mexendo com aquela massinha, construindo uma unha e embelezando ainda mais, né, a minha unha. Então realmente pra mim é uma terapia. E eu tenho este outro caso que eu já não tenho mais a foto, mas eu vou mostrar pra você pelo desenho como foi que aconteceu a situação dessa moça. Ela decidiu colocar alongamento de unhas, mas me procurou dizendo que ela não tinha gostado e que ela tinha pedido para a pessoa que aplicou o alongamento nela fazer a retirada. O que aconteceu foi que a pessoa fez a retirada na base do lixamento com o micromotor. E daí ela desgastou toda a unha do alongamento, né? Todo o material, o produto do alongamento, chegou na unha da moça e ela continuou desgastando. Infelizmente, fez um degrau, né? Uma coisa assim um pouco assustadora, porque o que aconteceu com ela foi que, mesmo que ela quisesse depois arrumar com o acrílico, ficaria caro, porque aí esse desgaste que teve na unha dela passou pela camada oleosa, passou pela camada seca e já estava praticamente perto da camada úmida, que depois disso já é o leito ungueal, onde está irrigado, né? Com sangue e tudo mais. Então, se a gente aplicasse o produto do acrílico por cima, o que ia acontecer? Ia fixar só nessa parte que estava um pouquinho crescida no dia que ela me procurou, então já tinha ido um pouquinho para frente e o degrau começava a partir daqui assim. Então, se colocasse aqui o produto, né, o que ia acontecer? Ele ia ficar soltando, então ia ter que ter uma intervenção atrás da outra de manutenção, porque ele ia soltar e ia ter que repor, né, ia ficar caro. No caso dela também,
teria sido muito bom se ela soubesse fazer a aplicação, lidar com o material acrílico e ir aplicando cada vez que soltasse até que a unha dela crescendo chegasse na pontinha e estaria também tudo resolvido, né? E também, se ela soubesse que a retirada não poderia ter sido feita no motor daquele jeito, ela também não teria permitido, né, chegar a esse ponto. Agora vem o meu caso. Só vou te dar uma explicação antes para você entender. Existem pinças e presilhas que a gente usa para fazer a curvatura ideal do alongamento. E dependendo de cada formato, a gente usa um tipo de pinça. Então, olha o que aconteceu comigo. Eu sofri uma dor tremenda na minha unha, aliás, acho que foi nesse anelar. Eu fui fazer um curso fora e a professora falou assim pra mim, olha, esse formato de unha, ele é bem diferente, né? Era um curso que eu tava fazendo de unhas artísticas e tal. E aí ela colocou uma unha bem longa sobre um molde e ela falou, você tem certeza que você quer que eu te mostre como faz esse formato? Eu falei, por quê? Ela falou, porque você vai sentir dor. Mas acho que não é tanta dor assim, né? Senão não existiria, as pessoas não usariam normalmente. Deve ser um pouquinho de dor. Pode fazer. Aí, olha, sinceramente, apertou tanto o meu dedo, que assim, eu comecei a sentir uma dor que nunca senti na vida. Era pra mim assim, era mais parecido com uma tortura, desculpa falar dessa forma, era mais parecido com uma tortura do que com um embelezamento. E aí, ela falou, você tem que ficar com a pinça aí, e eu vou te mostrar qual pinça que é, porque essa pinça veio no meu kit, é a própria. Eu deixo ela de lado assim, nem olho pra ela, mas tá lá no meu ateliê. Então, aí apertou e ela falou assim, ó, você vai ter que segurar e a dor aguentar, até secar o material num ponto que eu possa tirar. E eu, tá bom, falei, gente, mas tá doendo demais, tá. Chegou uma hora, ela tirou. Então, eu te falo, se eu soubesse que ia doer desse jeito, eu não teria deixado ela fazer, né? Apesar que realmente eu não vou fazer mais e nem vou fazer em ninguém, porque unha artística é uma coisa que pro dia a dia não serve, né? Pra mim, eu não gosto, não uso. Tem gente que usa. Mas o que piorou a minha situação nessa hora aí? Porque a aula acabou e ela me deixou com aquela unha enorme e bem pontuda. E eu não tô acostumada a usar unha assim, né? Como eu tô falando. O que aconteceu? Eu fiquei apavorada. Falei, meu Deus, se eu vou dormir à noite e aí coço o meu olho, dá uma coceirinha, eu vou assim, ó, enfio o dedo e furo o meu olho. Aí fiquei tendo pesadelo à noite, né? É claro que é diferente de quem tá acostumado a usar unha assim. Tem uma mulherada aí toda fashion, toda doida, toda linda, né, que usa essas coisas assim, mas claro que eu não estando acostumada, eu fiquei nessa situação. Aconteceu que amanheceu o dia, eu dormi, não, furei os olhos, voltei pra aula e tudo certo. Aí depois, acabou o curso, eu nem tirei, né, só as unhas ficaram, mas eu tirei aquela ponta. Fiz ela com outro formatinho, mais curtinha e beleza, a parte mais bonita assim da unha acabei usando, né? Aproveitei ela mais alguns dias depois do curso. Então eu já fiz vários cursos durante a minha carreira de embelezamento das unhas. E eu passei por vários sistemas e várias mentalidades. Tem pessoas que acham que não tem problema nenhum provocar dor para ficar bonita. Então essa não é a minha linha de pensamento. A opção que eu fiz foi apenas uma unha natural, saudável e bonita. E devido a esses cursos que eu fiz, pode ser até que eu tenha aplicado o alongamento de unhas em alguma cliente que ela também não tenha gostado. Mas nunca ninguém voltou para reclamar. Mas é uma coisa que a gente corre o risco. Eu não gostaria jamais de ter prejudicado alguém. Então é por isso que eu tenho estudado, eu tenho me esforçado, eu tenho buscado cada vez mais conhecimento e eu compartilho aqui com você a minha experiência, tudo que eu vivi, as minhas vivências. Para quê? Para que você não precise passar por esse tipo de situação. Para que você saiba fazer em você mesma de forma saudável. E se algum dia você quiser ir a um salão de beleza, você vai ter condições de escolher a profissional que vai te atender. Começando por essa pergunta. Qual é o tipo de pinça que você usa para fazer a curvatura da sua cliente? Na unha da sua cliente, né? E outra pergunta também que você pode fazer é como você prepara a unha natural para a aplicação do acrílico? Não, ela vai se ligar que você está sabendo. Outra pergunta. Qual é o método de retirada que você usa caso eu queira retirar esse alongamento?
Bom, aí você já vai saber se a profissional está capacitada ou não para te atender. Então, se você está aprendendo a fazer o seu próprio alongamento de unhas, não basta você saber apenas o passo a passo, você tem que saber o porquê de cada passo e saber como se comporta o produto em cada tipo de unha. Inclusive, ele se comporta diferente no verão e no inverno. Você sabia que o produto acrílico ele é mais molinho, demora mais para secar no inverno e você tem mais tempo para esculpir a sua unha? E no verão você tem que dar uma corridinha porque ele seca mais rápido. O meu marido ama arroz e feijão, né? A gente que é brasileiro adora. Eu gosto bastante de arroz e feijão também. Agora, ele um dia resolveu que ia fazer o arroz e o feijão. Aí ele começou pelo feijão. O que ele fez? Ele sabia que tinha que ir o tempero, que tinha água e colocar no fogo, né? Mas ele deu uma vacilada, se distraiu e não parou para pensar que o tanto de água que vai no arroz é diferente do tanto de água que vai no feijão, né? O arroz é só um pouquinho de água. O que ele fez? Colocou a quantidade de água que iria no arroz, ele colocou no feijão, quer dizer, só um pouquinho. O que aconteceu? Não cozinhou, queimou e cadê o caldo? Não teve. Aí ele, me desculpa, confundi, né? Então é importante a gente saber, né, como que se comporta os grãos, enfim, cada material. E no nosso trabalho de alongamento de unhas, também é assim com o nosso material, com a nossa própria unha. Uma vez a gente viu uma moça que ela estava com as unhas alongadas, porém ela tinha 3 pelotes. Um na ponta, um no que seria a estrutura do ápex e outro no contorno, né? Então a borda livre era uma pelotinha, no meio outra pelotinha e em volta da cutícula outra pelotinha. Aí meu marido falou assim, que tipo de unha é aquela da moça ali, né? Eu falei, é um tipo de unha que não se faz. Aí ele falou, sério? Então você podia ensinar ela, né? Eu falei, olha, se não fosse tão longe, eu até entregaria o meu cartão para ela. Por quê? Ela teria que unir essas 3 bolinhas, no caso, né? Então ela apenas colocou uma, outra e ficou aquilo. Bom, ou essa moça não sabia, ou ela estava treinando, né? Então nesse caso eu dou maior força. Vai mesmo, começa a colocar as bolinhas, segue em frente. Sai pra rua se precisar, depois você volta em casa e continua. Essa é a grande vantagem da gente fazer na gente mesmo. Quando a gente não tem muito tempo, eu mesmo às vezes faço isso. Coloco a tip, faço a camada base e saio, vou fazer alguma coisa. Depois eu volto, termino, coloco o ápex, aí depois eu saio de carro, paro no farol, vou lixando. Também é super prático, né? E no caso dessa moça, parabéns pra ela. Se ela tava fazendo isso, e se alguma engraçadinha do meu tipo, assim, ficar olhando e julgando, não liga não, que a pessoa é besta mesmo. A mulher brasileira, no geral, tem muito talento para beleza. Não é incomum a mulher saber fazer a sua própria manicure. E algumas vezes, uma delas, a gente já ouviu dizer, fala assim, eu sei fazer unha mesmo, a minha própria, eu vou fazer uma renda extra e vou fazer a unha da mulherada por aí. Mas com o alongamento de unhas não é assim tão simples. Você já imaginou quantas mulheres, quantas profissionais estão por aí trabalhando sem um curso, sem um certificado? Por exemplo, no caso da pinça que eu te falei que aconteceu comigo, a pessoa apertou tanto aqui a minha unha que poderia ter causado uma onicólise, ou seja, aperta tanto aqui que ela solta a unha da carne, né? Então a pessoa tem que estar preparada para resolver qualquer situação e saber também o que ela não deve fazer. Então, por que eu tô te falando tudo isso aqui? Não é para te colocar mais medo, é para a gente saber que todas essas situações poderiam ter sido evitadas. Como? Com o conhecimento. Por isso é que eu sou totalmente a favor das mulheres saberem fazer suas próprias unhas, seu próprio alongamento acrílico. Então, se você já passou por alguma situação dessa, eu te convido a superar e contar comigo para te ajudar. Eu vou estar sempre por aqui, com todas essas dicas e muitas outras. Então, se inscreve no canal, curte esse vídeo pra gente andar sempre juntas. Beijão, tchau!